como é a construção de uma fotografia? O Fotometria veio com tudo recheado de dicas e informação. Eu sou a Vanessa Venturi. E eu, Rafael Viana. E está no ar o Fotometria. Venha com a gente conferir como funciona esse universo. Diretor de fotografia e cineasta brasileiro, com diversos filmes e minisséries, com quase 40 anos de carreira. Entre elas estão Cazuza, O Tempo Não Para, Raul, Início, Meio, Fim, O Rebu, O Canto da Sereia e Carandiru. O nosso primeiro bate-papo foi com Walter Carvalho. Roda a matéria. Walter, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu quero te agradecer por abrir esse espaço pra gente, né, por bater esse papo com a gente. E primeiramente eu quero te perguntar por que você faz fotografia? Uma vez perguntaram para Clarice Lispector por que ele escrevia. Ela falou assim, por que você bebe água? Eu responderia da mesma forma, eu faço fotografia como eu bebo água. Eu faço fotografia porque é uma forma de viver. E como que você começou? Não sei se foi isso que me fez fotógrafo, mas quando eu era pequeno, eu ia passar férias no interior do estado. E lá, um dia apareceu um camarada alto, de bigode, assim, falando um sotaque estrangeiro, e armou uma geringonça, assim, uma trapezonga, com uma câmera, e tirou uma foto da minha tia e do meu tio, com um flash, assim, de magnésio, aquela coisa que estoura de magnésio. Eu fiquei impressionado com o espetáculo da foto quando foi feito, que eu nunca tinha visto aquilo. Depois, como que aquela foto foi parar naquele prato de porcelana decorativo. Pode não ter sido uma inspiração, mas aquilo me chamou a atenção. Mexeu de alguma forma com a minha percepção. Depois eu comecei a estudar pintura, eu inicialmente comecei a estudar pintura, que aliás é uma coisa que eu faço até hoje, eu desenho, eu pinto até hoje, não para mostrar. Primeiro que eu gosto, depois que me sinto bem, me dá prazer, tenho uma aula de desenho. E eu não fico só com a fotografia na cabeça, pensando só em fotografia. Das artes, né? Um papel em branco na sua frente é sempre um desafio gostoso de trabalhar. Quando você começou, quais foram suas referências? As referências pessoais são muitas, né? Desde a pintura, por exemplo, tem uns pintores pré-renascentistas como Giotto, como Cimabue, que são pintores que intuíram determinadas coisas no espaço pictórico que até hoje perdura. E a fotografia, tanto a fotografia em movimento como esta que está nos registrando aqui, como a fotografia estática, parada do livro, por exemplo, ela obedece a uma construção da perspectiva renascentista. Eu não aconselho ninguém a começar a estudar fotografia pura e simplesmente como iniciante. Eu acho que antes de começar a estudar fotografia, tem que estudar pintura. Você tem que estudar a história da arte na mesma proporção que você tem que ler Machado de Assis, que tem que ler Jorge Amado, que tem que ler Ariano Suassuna, que tem que ler Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Você tem que conhecer os poetas. Você tem que ouvir música. Isso é que faz um fotógrafo. O que faz um fotógrafo não é ele entender a câmera, compreender tecnicamente a câmera, não. É compreender a vida, compreender a arte. A gente sabe que com a correria do dia a dia, as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? E com esse processo digital, a gente tira uma foto e já consegue visualizar na hora. Já o processo analógico é um processo que é um processo mais demorado, né? Tem todo um trabalho. Quais são as vantagens de podermos, assim, experimentar esse processo analógico? Olha, essa sua pergunta é uma pergunta que daria para a gente fazer um seminário. Né? Que a gente está vivendo a transição, né? Do digital, do analógico para o digital. A gente está vivendo exatamente essa transição, eu diria que já em fase de conclusões, porque embora a fotografia analógica não vai acabar nunca. Enquanto tiver alguém capaz de fabricar um papel, alguém capaz de fabricar uma película sensível à luz, uma foto poderá ser feita. O digital não vai ficar no digital, o digital vai se transformar em outra coisa, que eu não sei o que é. Uma vez você disse que a tecnologia ela não é uma solução, mas que ela é uma ferramenta.
como que a gente pode usar ela ao nosso favor? Pois é, não é que ela seja uma solução. Eu entendo a tecnologia, seja analógica, seja digital até mais ainda. Eu não entendo isso como um princípio fundamental para o meu trabalho. Eu entendo isso como uma ferramenta. Eu tenho o maior respeito pela tecnologia, mas tenho desprezo por isso ao mesmo tempo. Eu não preciso compreender as câmeras com a capacidade, porque as câmeras hoje em dia não são mais, é um computador. Você usa só um pouquinho, né? Eu uso o mínimo do mínimo de uma câmera, entendeu? O que é importante para mim não é o que está dentro da câmera, o que é importante para mim é o que está daqui para fora. É a emoção, é a vida, é a poesia, é a filosofia, é o pensamento, é o ser humano, é o humanista, é a questão humana que me interessa. E como que você entrou no universo do cinema? Foi um convite? Eu tenho um irmão. Muito difícil? Eu tenho um irmão que é documentarista, Vladimir Carvalho, e eu comecei muito garoto, eu comecei a ver como é que ele filmava, porque eu ajudava, né? Eu comecei a ver como é que ele ia para a montagem com aquilo, para a edição daquilo. Depois eu vi aquilo no cinema e fui me interessando, quer dizer, na verdade, quem me aplicou o cinema, quem me aplicou essa substância na veia, né, foi o meu irmão Vladimir. Eu me formei em desenho industrial e na escola tinha uma matéria chamada fotografia. E o professor Roberto Maia foi a pessoa que me deu o impulso para entender o que era fotografia. Foi com ele que eu descobri, inclusive, que fotografia não se aprende, fotografia se pratica. E eu pratico fotografia desde esse momento. E eu até hoje não aprendi fotografia. E no dia que eu aprender fotografia, eu vou parar, porque eu perdi a graça. Se eu aprendi, não faz mais sentido. De todos esses filmes que você fez, tem algum que você prefere e hoje o que você mais gosta? Enfim. O próximo. O próximo. Que é o desafio próximo. É um desafio que está dentro dele. É um desafio que eu vou procurar dentro dele encontrar o caminho para representar a ele próprio. Walter, hoje você se considera realizado profissionalmente? Não, de forma nenhuma. Eu estou no início. De forma nenhuma. Eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Se eu tivesse que mudar alguma coisa no mundo, eu mudaria o dia para 48 horas, para dar mais tempo de eu estudar, para dar mais tempo de eu viver. Precisava de mais tempo, entendeu? Então eu não... O tempo passa muito rápido. Mais rápido e eu não tenho nada realizado. Eu tenho uma trajetória que está em processo. Você gostaria de fazer alguma coisa pelas pessoas? Tem alguma coisa que você gostaria? Tudo que eu faço do meu trabalho é pensando na possibilidade da mudança. Se eu fizer uma foto e essa foto for publicada, ou se no meu livro tiver uma foto que alguém observe e aquilo leve essa pessoa a pensar sobre ele, sobre a vida, sobre a arte, sobre a fotografia, sobre a imagem, eu vou ficar feliz. Porque alguma coisa eu fiz para o outro. E eu acho que quando eu faço um filme ou quando eu tiro uma foto, eu acho que eu vou mudar o mundo com isso. E aí, Rafael, o que você achou da matéria? Bem bacana, gostei muito. Eu pude observar que o Walter deu várias dicas para quem está começando, para quem já está experiente no mercado. Mas e aí, me conta como foi o bate-papo com ele. O bate-papo foi ótimo. O Walter, ele é assim, um cara fantástico, super simples, abriu as portas assim, me recepcionou muito bem. E só que eu fiquei sabendo que você foi numa exposição. Você conta pra gente? Isso mesmo, fui até a Praça da Liberdade conferir sobre o projeto Moradores, que percorreu o Brasil inteiro e desembarcou em Belo Horizonte. Roda o PT! Moradores, a humanidade do patrimônio histórico. Projeto que vem percorrendo o Brasil inteiro e agora desembarca em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Vamos conferir? Marcos Desimone e Bruno Magalhães, idealizadores do projeto Moradores, contam como ele surgiu. Surgiu no Festival de Fotografia de Tiradentes em 2012. Onde a gente busca um resgate ali da população local de Tiradentes e uma forma de inseri-las dentro desse festival. Porque a gente percebeu que as pessoas fotografavam e visitavam os patrimônios e as pessoas eram deixadas um pouco de lado. A gente
meio que teve essa sacada de enxergar as pessoas como patrimônio também. Então a gente, né, vai para a praça, monta, né, essa tenda branca, que é um estúdio, né, quase que a gente chama, idealizada para, né, para ser mesmo esse, né, esse objeto e esse estúdio assim, na praça. Que é um pouco isso, assim, né? São, né, tendas brancas, onde a luz entra, onde a luz sai, onde de certa forma as pessoas estão isoladas, mas inseridas aqui dentro desse contexto. É a fotografia em prol de se contar uma história, de se propor um resgate, né, de pessoas, um resgate de memórias. Nós vamos conversar com a dona Helena, ela que esteve falando para o projeto Moradores, e eu queria saber para a senhora como a senhora se sentiu falando sobre a história da senhora. Excelente, adorei esse projeto da Fundação Municipal de Cultura, colocando as pessoas, quem quiser, né, fazer o seu depoimento, a sua relação com a cidade. Isso é maravilhoso para o pertencimento a Belo Horizonte e o valor a essa cidade tão bacana. Os moradores, como eles estão saindo, assim, se eles estão um pouco tímidos? Antes da pessoa entrar na tenda, tem essa timidez mesmo, mas depois que entra, a pessoa entende o que a gente está buscando. Todo mundo tem uma história para contar do seu lugar, né, onde cresceu, então acaba que essa vergonha vai embora e a pessoa quer contar a história da sua vida. O meu intuito em dar esse depoimento hoje aqui não é tanto pela minha história, que eu acho que a minha história, ela se mistura à história da cidade como tantas outras pessoas. Então, o meu intuito aqui era fazer uma homenagem, na verdade, ao meu avô. Meu avô foi homenageado como o único pioneiro vivo, na época ele tinha 90 anos de idade, por ter sido criado aqui, né, e ter sido envolvido com a política da cidade, com o fazer da cidade. Então, é uma pessoa que tinha muitas histórias, contava muitos casos da fundação de Belo Horizonte Antiga. E então, o meu intuito em vir foi muito mais uma homenagem a ele em relação à cidade do que a minha própria história. No lado pessoal, quanto essas fotografias, esse trabalho fez você evoluir como profissional? Quase 3 anos que a gente já executa ele e ele me toca muito no lado humano, no lado emocional, né, na minha formação mesmo como ser humano. Não mais até como fotógrafo, porque eu acredito que a fotografia é isso. Claro que eu me sinto parte do patrimônio e posso dizer que eu tenho recebido mais do que doado. O projeto ele é dividido em 2 partes, a tenda e depois a exposição. Conta pra gente agora que está finalizando o projeto a parte da tenda. Como vai ser a próxima etapa? Monta a tenda, fotografa e colhe esses depoimentos. A gente volta com uma exposição geralmente num grande espaço de circulação pública. Quando a gente volta, né, para esses espaços, né, e traz os retratos, né, gigantes dessas pessoas, né, para uma praça, né, com essa proposta de fazer, né, um resgate de que, né, pequenas memórias. E depois tem a terceira etapa, que é um varal fotográfico que a gente faz geralmente logo após a exposição. Todas as pessoas que foram fotografadas ganham sua foto como uma lembrança. Quando cada um se identifica, quando cada um, né, indica, eu conheço fulano, conheço ciclano, não, mas ele é ele mesmo, a história é essa mesmo. Então, assim, é um poder transformador que em alguns momentos a gente não sabe nem mensurar o tamanho dele, mas é bem poderoso. 51 anos, né, ué? Já é uso campeão, já, né? E Vanessa, você se sente parte do patrimônio histórico da sua cidade? Eu me sinto, Rafael. Eu acho que cada um de nós contribui para essa construção. Penso como você. O programa está acabando. Nem, né? Fazer o quê? Tudo que é bom dura pouco. Mas se vocês curtiram o nosso programa, não esquecem de comentar lá nas nossas redes sociais. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!